Hoje nós vamos falar de necromancia, vamos falar de coisa boa, de coisa alegre. Vamos aí abordar este tema legal, este tema gostoso que une as pessoas no além para que a eternidade seja o caminho sem volta. Oxi, sumiu agora, apareceu. Se esse caminho sem volta ao qual todos nós sonhamos e almejamos alcançar um dia. Então assim, nós já falamos sobre mortos-vivos, sobre coisas de terror, sobre capirotagem. Só que aqui a gente não vai falar bem isso. Nós vamos falar sobre a necromancia em si. Porque os sistemas gostam, a galera gosta, o pessoal curte ficar enfiando o dedo nos desvividos ali para ver o que acontece. Então nós vamos dar uma abordada neste assunto. Só que para a alegria do Marcelo, a gente já vai começar com um assunto surpresa que ele não estava esperando. Essa é uma ideia que podia morrer, essa morrer e não precisava voltar. Vamos começar. Surpresa. um tema surpresa. Só que assim, antes vou fazer aquilo que eu não gosto, que é pedir para você seguir, pedir para você dar o joinha, para compartilhar, para comentar, para não deixar o canal morrer. Vamos ressuscitá-lo todas as segundas-feiras com o seu apoio, beleza? Se você se sentir aí livre o suficiente para dar um cafezinho para nós aí, também é uma boa, tá? Tá o QR Code aí na tela. E para começar, bora lá! Vamos para as discussões da noite, então. Necromancia é morte? Vamos falar agora de algumas considerações que nós consideramos para ver mais ou menos o cerne aí da necromancia, tá? E para começar... Oxi, quase que eu desliguei a transmissão. E para começar, a comunicação com os mortos. Comunicação com os mortos talvez seja a parte da necromancia mais antiga, né, no mundo real, com rituais para isso praticados no Egito, na Mesopotâmia, na China, na Grécia, era uma coisa meio geral, né? Na Odisseia, por exemplo, que eu já mencionei aqui no Papo de Imenso, muito tempo atrás, sobre obras adaptáveis, né, para aventuras, tem uma parte que é quando Ulisses, no caso Odisseu, Ulisses é o nome em outras versões, vai buscar informações no mundo dos mortos, por orientação da Circe, para viagem. Vai tentar falar com Tireia, se não me engano. E aí é interessante porque o livro vai descrever alguns dos rituais que ele vai fazer e que batem com os rituais que são descritos em outras obras daquela época. E que é muito da mitologia e da estética que vai ser comum até hoje na literatura, em jogos, em coisas que vão tratar de necromancia. Então são os procedimentos complexos, em geral envolvendo sangue de pessoas ou de animais, muitas vezes sacrifícios, né, e cantos e encantamentos específicos, enfim. A ideia de realizar rituais necromânticos para obter informações dos mortos, talvez eu acho que seja o que justifica esse aspecto ter permanecido mais ou menos como algo mais aceito nos tempos modernos do que outros pontos, né? Então, assim, grosso modo, a ideia dos rituais de invocações que permitissem reanimar os mortos não resistiu à ciência moderna. Mas, ainda no século XX, você tinha a galera fazendo aquelas sessões, aqueles que eles chamavam de seances, né? Sessões em que as pessoas faziam para entrar usando médiuns, para entrar em contato com os espíritos. E eram eventos sociais, inclusive. Seminários que eram realizados em larga escala até. E até hoje você tem pessoas que acreditam e que defendem a possibilidade desse contato com os espíritos como algo possível, em alguns casos até relativamente fácil de fazer. Então, assim, esse dos aspectos do que se trata como necromancia, eu acho que é o que é mais socialmente aceito no mundo real, vamos dizer assim, e que, por consequência, também é o que é tratado como menos perigoso, em alguns casos, na maioria dos casos, né, na literatura e nos jogos.
Em termos de jogo, eu acho que um aspecto fundamental para isso passa a ser como é que funciona, para você saber como é que funciona esse contato, né, essa comunicação com os espíritos mortos, é saber no seu cenário em que você estiver narrando, como é que funciona o pós-vida, né? Então, assim, existe um céu e um inferno, como na mitologia cristã, ou existem diferentes planos vinculados a deuses específicos que são acessíveis por rituais e magias específicos, como é no D&D, né? Os espíritos, eles permanecem indefinidamente nesses planos, ou onde quer que eles estejam, eles podem se comunicar à vontade. Então, assim, é nesse sentido que pode ser útil você trabalhar com as as religiões do mundo real como referência, né? Então, qual é o grau de dificuldade para conseguir contato? Que tipo de ritual? Quão complexo é o processo? Tem que ter algum tipo de habilidade especial para isso, né? A pessoa tem que ter algum tipo de sensibilidade extrasensorial ou algo nessa linha. Então é bom, se você for pensar sobre no seu cenário, se você for criar um cenário, você for criar uma história, se você for pensar em, de alguma maneira, ter essa comunicação com os mortos, você talvez tenha que pensar um pouco sobre esses aspectos, né? Os mortos que estão disponíveis para falar, eles são mortos bacanas? Né? Ou é aquela coisa de, o espírito está disponível para mexer na sua tabuinha Ouija aí, é só espírito ruim. Os outros, o espírito bom não faz isso. E eu falo isso porque é muito doido. Quando você para pensar que se você for fazer qualquer outra discussão sobre rituais necromantes realizados em outros momentos da história da humanidade, as pessoas vão olhar e falar, peraí, galera, calma. Mas nos anos 80, os caras vendiam tábua Ouija como brinquedo. Você comprava tábua Ouija em loja. O Exorcista, né? Tudo começa com a tabuinha. Exatamente. E tem outros filmes e outras histórias que envolvem o uso de tábua Ouija. Você falou de filme de terror, tem um filme de terror que eu estava lendo a sinopse recente, que tem essa parada de que as pessoas fazem a tábua Ouija e aí eles autorizam que um espírito possua temporariamente. Não é a tabuija, não. É semelhante. Chama-se Fale Comigo. É esse. Que Que tem não é uma uma tábua Ouija, mão. mas é um rolê. Tem uma mão de É uma gesso. mão. Isso. É uma mão grega, uma parada assim. É. Isso. Então, Excelente o filme, cara. nessa linha de comunicação. Tipo, e você vê, não, esses casos não é tratado como uma coisa é, é, exótica. Porque o que eu lembro da sinopse é de que eles fazem isso numa festa de adolescentes. Sim. É tipo, então, Vira consegui modinha. essa. Vira modinha, consegui essa mão aqui, não sei o que. Assim como o Tábua Ouija era uma coisa que era utilizada. Eu lembro como criança, assim como quando a gente era criança, a gente fazia a brincadeira do copo. Então você tinha essa brincadeira do copo. Cara, eu participei de umas duas. E aí, então assim, você tem essa coisa de a comunicação com os mortos ser uma coisa mais, várias aspas de cada lado, socialmente aceitas. Dentre todos os rituais necromânticos que você poderia utilizar da literatura, da mitologia, dos folclores, etc., ela é a que é mais aceita como se fosse uma coisa normal de ser feita e menos perigosa, inclusive. Cara, a comunicação com os mortos, ele faz parte da mitologia e de muitas religiões, tá? Então, assim, não é a gente não tá falando só de crendice, né? A gente tá falando até de aspectos culturais, porque tem muita cultura por aí baseada na religião, né? Enquanto outras dizem que não, mas sim, tá? E fala assim, a gente não fala com os mortos, mas o cara vai lá na igreja e fica lá rezando em línguas. A gente não fala com os espíritos, mas vive fazendo exorcismo. Então, assim, ou tem ou não tem. As pessoas têm que decidir. Mas sempre tem. Então, isso faz parte muito, sabe? E o principal fato de comunicação com os mortos, estava aqui o MHG falando, né? Não, foi o Sky do interrogatório. Alguém falou, é o MHG, é o meu método de interrogação do D&D. Cara, falar com os mortos não pode ser uma coisa simples. Marcelo falou muito bem que você tem que respaldar isso no seu cenário, porque você está fazendo uma ligação entre mundos diferentes. E isso daí não pode ser uma coisa casual. Tá? Na minha mesa, no Eras, o pessoal começou com essa agora. Eu não vou nem aprofundar na magia em si, porque
quem sabe a gente fala dela, né? Mas assim, não vou nem aprofundar na magia em si, mas o pessoal começou nessa. Só que o Eras, eles esquecem que quando você abre um portal para você se teleportar, existe uma chance de alguma coisa passar. Então, quando alguém faz essas magias de invocar os mortos, eu jogo os dados ali de chance de espíritos voltarem. Então, muitas dessas é, é, assombrações, espectros que estão por aí, é dessa galera que usa de maneira indiscriminada o processo de extravasar o mundo material para falar com o mundo dos espíritos. Em todo caso, no RPG a galera trata isso como uma ferramenta de se conseguir objetivos. Enquanto toda a crendice popular, toda a mitologia, toda a religião trata disso como algo pessoal de introspecção, para que você tenha contato com entes queridos ou com notícias, vamos falar assim, do plano da sua divindade. E o pessoal esquece muito isso daí. Podemos. Galera acha que é Viva o É. filmezinho. Bora seguir? Bora. A origem da necromancia. Nossa, Mr. Red vai dar aulinha sobre história. Não, parceiro, não vou. Por quê? Mesopotâmia tinha, Egito tinha, Grécia tinha, China tinha, Japão tinha, todas as culturas, todas as culturas têm relatos, têm estudiosos, têm crendices, tem tudo relacionado à necromancia. Você só precisa escolher. Vai no Google e fala assim: origem da necromancia, vai na enciclopédia, o que é necromancia e onde surgiu. Aí você fala assim: então por que você está colocando a origem da necromancia aqui? Estou colocando aqui, meu amigo, para você tratar a origem da necromancia no seu cenário. Quando você começa a falar assim, o mago ele tem o dedo da morte, o dedo comprido e grosso da morte, ele tem falar com mortos, ele tem desintegrar, ele tem as magias de roubar nível, toque vampírico, toque macabro, aura de medo, essas magias todas necromânticas e tal. E o mago usa isso indiscriminadamente, sem lembrar que ele está mexendo com a vida e com a morte. Então, quando você vai tratar esse assunto na sua mesa e a pessoa quer ir para esse lado, ela quer usar, ou você quer colocar um vilão, às vezes um bom elemento que você pode colocar na sua história é explorar de onde vem isso daí. Como que surgiu essa crença ou essa ciência, essa magia, esses milagres que relacionam entre os vivos e as energias que não estão mais vivas. Porque a necromancia nada mais é do que ritos, costumes, procedimentos, estudos, qualquer coisa que você imaginar, em que você tenta, através de estrutura material, né, do nosso mundo material, entrar em contato com o mundo do pós-vida para entrar em contato com os mortos. Seja conversando, seja buscando eles de volta. Alguma coisa nesse sentido. Então, se você começa a definir como que funciona a necromancia para o seu cenário, você pode pegar esses pormenores e colocar para os seus jogadores, colocar para o seu cenário. O que significa você tirar o nível da pessoa? O que significa você falar com o morto quando você faz aquela magia? Porque falar com o morto, todo né, como é que chama? O legista fala, né? O morto é que não responde. Mas falar você pode. Mas o que isso significa? Se você começa a tratar isso, você vai ter mais um elemento de lore no seu cenário, mais um elemento de exploração, mais um elemento que vai enriquecer a sua campanha. E se isso for tratado para um vilão, para um antagonista, para um adversário, vai ser melhor ainda, porque você já vai ter, primeiro, uma questão de investigação que o pessoal vai ter que investigar, porque muitas das vezes o modo de você parar ele é saber o que ele quer, o que ele está buscando, por que ele está trabalhando com isso. Ou você pode fazer com que essa busca trabalhe essa questão
do terror psicológico, o que que isso pode causar, os efeitos de mexer com esse lado, ou então você pode usar isso daí para dar uma dinamicidade muito grande e fazer com que um dos personagens, por exemplo, aprenda de maneira diferenciada esse rumo das magias. Então é uma boa você fazer essa pesquisa, você introduzir isso no seu cenário e fazer com que essa parte da cultura do seu enredo aí fique mais rica. A gente já falou sobre cosmogonia, né? Já. De como você pensar sobre isso ajuda a enriquecer o cenário e ajuda você a pensar em como descrever as coisas também. E isso vale para cosmogonia, vale também para origens da magia, vale para origens de escolas mágicas específicas, rituais, práticas, etc. Seja pelo elemento mágico, seja pelo elemento cultural também. A origem das coisas no seu cenário, e nesse caso, por exemplo, a origem da necromancia, que é uma coisa que é rotineiramente transformada em tabu nos cenários, pode ser interessante para você pensar isso. Se você quer que essa necromancia seja um tabu no seu cenário, é bom você pensar em porquê. E muitas vezes esse porquê vai vir diretamente da origem dela, né? Da desconexão dela, seja com os valores atuais ou com algum valor dominante específico cultural, etc. É muito interessante. Riquíssimo. No sistema que eu uso aqui, que é o Eras, a necromancia é uma das escolas arcanas. E em vez de ter 9 igual no D&D, tem 13, tá? Ou mais. Quando você vai aprender a necromancia, ela é uma arte arcana proibida. O que significa? Significa que você não pode ter uma classe numa escola arcana. Uma instituição não pode montar uma classe para ela. Se você quer, eu quero estudar necromancia, você pode. Tem livro de necromancia? Tem livro de necromancia. Tem laboratório de necromancia? Tem laboratório de necromancia. Mas como que eu vou aprender então? Você precisa de um tutor. Ele não monta uma classe. Ele não pode montar uma classe. Se ele quiser ter um pupilo para aprender, ele pode. Então você pode procurar um tutor para aprender. Mas classe você não encontra. E se der aula particular para uma sala. Para a sala, não, porque é proibido. Porque eles limitam. Imagina o seguinte: quem assistiu o Icórum Thanatos vai lembrar. A história se passa na Bahia com um surto de febre amarela. O que estava acontecendo? É que o hospital e a universidade estavam precisando desenvolver técnicas com a galera que não sabe fazer atendimento por causa da quantidade de gente doente. E como é que você ensina uma pessoa a tratar das outras? Como é que você ensina ela a fazer atendimento? Então eles precisavam das aulas de anatomia, eles precisavam de corpos. Então, se você tem muita turma de gente estudando isso, imagina a quantidade de gente que você tem que levar desvivida para ficar abrindo. Então, isso é um problema. Você não pode ficar juntando corpos lá inanimados para fazer estudos, entendeu? Então existe toda uma coisa que você pode pensar. Ver como é que funciona, se você pensa um pouquinho, poxa, então eu preciso de matéria-prima para estudar, eu preciso de ter componentes para isso. E como é que eu faço isso com 3 turmas? Não dá. É comum em cenários de fantasia, inclusive vitoriano tem muito, inclusive. Porque era uma época que você tinha uma pesquisa aprofundada, né? Medicina. Ali daquele período da Revolução Francesa, né? Iluminismo. Até o final do século XIX, você tinha um boom de estudo de anatomia e de medicina que faz com que você tenha um problema sério de mão de obra a ponto de você ter recorrentemente um problema de roubo de túmulo. Sim. Eu lembro de jogar algum sistema, talvez Warhammer, que é bem inspirado nesse período, que acho que é no Warhammer mesmo, que uma das classes que você pode ter é Grave Digger. É tipo, Grave Robber, é tipo ladrão de túmulo. A sua profissão é essa, você rouba túmulos profissionalmente. Exatamente. No Shadow of the Demon Lord tem também, que é D&D. Vamos seguir? Bora. Necromancia é uma prática proibida? Então,
a gente falou bastante sobre isso, né? Vou tentar me acelerar. O livro do quinta edição, do D&D, ele explica a necromancia como a manipulação das energias de vida e morte, o que inclui, entre outras coisas, obter reservas adicionais de energia vital, mas também drenar energia, trazer os mortos de volta à vida e, especialmente, criar mortos-vivos. E aí é uma coisa que eu acho interessante. No D&D quinta edição, o próprio livro faz uma distinção quando ele fala que a criação de mortos-vivos, ou seja, não é toda a necromancia, é um ato maligno, utilizado frequentemente apenas por conjuradores malignos. Ou seja, o resto das coisas da necromancia não é um problemão, não é uma coisa necessariamente nociva, né? Eu acho que o aspecto que a gente normalmente vê nos cenários, e aí, por exemplo, eu sei que no Vampiro, a Máscara, tinha uma visão negativa sobre a necromancia. Os Giovanni, que eram os necromantes, eram vistos Carniceiros. como carniceiros, corruptores, etc. Tipo, tinha um rolê, o que é muito doido, né? Tipo, os mortos-vivos olhando para um grupo de mortos-vivos específico falando, pô, galera, não mexe com espírito, não. Você vai ficar mexendo com o defunto, cara. Pô, baixa astral, diz o defunto. Então, assim, tem um aspecto da visão moderna que é aplicada a esses universos de jogos, né, sobre necromancia como algo maligno, que eu acho que tem origem nas diferentes religiões. Isso é um aspecto que não dá pra gente se esquivar, né? Assim como a gente vai falar que o D&D é fortemente influenciado pela mitologia europeia, por vários aspectos religiosos europeus, etc., o catolicismo, por exemplo, proíbe práticas necromânticas consideradas pecados severos, de longa data. Na Bíblia tem essa vedação, né, Na hora do Messias aos rituais. ressuscitar, Aí é milagre, aí aí é pode, outra né? vibe. Mas aí é só Deus, né? O problema é a galera que não é Deus fazendo as paradas. Quando chega na Idade Média, tudo que é relacionado à necromancia vai pro bloco da bruxaria. E não sai mais. E ao mesmo tempo, as religiões que são mais associadas à natureza, muitas vezes veem a manipulação dos ciclos da vida, né, de vida e morte, como algo antinatural. E aí também tem uma visão igualmente restritiva. Né? Então, nos cenários de RPG, é comum que a criação de mortos-vivos seja a grande violação dos ciclos naturais, etc. E esse seja a prática mais proibida do que os outros, né? Mas é uma coisa interessante, porque, por exemplo, a comunicação com os mortos, que a gente falou mais cedo, ela é tratada como uma coisa quase banal, né, nos cenários tanto de fantasia quanto em alguns aspectos religiosos. Assim, a gente tem religiões, grandes religiões do mundo real, que tratam com a ideia de que você entra em contato com os mortos, você recebe recados dos mortos, etc., como uma coisa absolutamente natural. E eu acho que isso reflete na tolerância a parte das práticas necromânticas em cenários de fantasia. As pessoas que escrevem esses cenários são influenciadas pela forma como essas coisas são vistas no mundo real, obviamente. Então, existe um paralelo aí com o mundo real de que, por exemplo, a reanimação dos mortos, né, como Frankenstein, como filmes de zumbis, continua sendo vista como um tabu, como fadada à destruição ou perigo. Eu não estou aqui defendendo reanimar mortos, não, galera. Tá? Não tô fazendo um papel de, nossa, que absurdo, precisamos descriminalizar a reanimação de mortos, não é isso. Mas Mas é, né? existe essa visão diferente de aspectos, né? Então, como eu falei, nos anos 80, as tábuas Ouija eram literalmente vendidas como brinquedos para as crianças. Então, eu acho que tem um dos aspectos que mais influencia nessa visão, e é aquilo que eu estava falando logo no começo, quando a gente fala do REC, é que gradualmente, graças especialmente às religiões, especialmente ao catolicismo e à vinculação da bruxaria na Idade Média, houve uma transformação, uma mistura gradual da necromancia, que era algo relativo aos espíritos dos mortos, aos espíritos ancestrais, aos espíritos dos anciãos, etc. A interação com criaturas espirituais, que não sejam mortos, como demônios. Então, muito do que era relacionado à necromancia medieval vinha, por exemplo, de rituais de exorcismo. Né?
que são originalmente não para você espantar o fantasma, não para espantar um espírito, mas para espantar uma criatura demoníaca, etc. Então, essa aproximação que vai existir no mundo real, se você for perguntar para uma pessoa muito religiosa sobre necromancia, ela vai fazer uma atribuição, uma vinculação direta à demonologia, em geral, é o que faz com que você tenha uma visão sobre isso de prática proibida. E isso vai refletir no cenário de fantasia. Se você vai num D&D da vida, por exemplo, você vai ver como rotineiramente existe a vinculação. E aí o próprio cenário, o próprio lore faz isso, do fato de que muitas vezes você vai estar fazendo um contato não necessariamente com um morto-vivo, ou você vai estar fazendo um contato com um morto que não é um morto do bem, e aí ele vai te passar a informação. Então, assim, o rompimento do ciclo natural atrai outros problemas, inclusive criaturas que estejam interessadas em focar nisso. Morto-vivo, né? Às vezes é um morto-morto. Morto muito louco, né? Bom, vamos seguir. Seria um morto muito louco necromancia? Não. O MH perguntou mais cedo se telecinese com cadáver conta como necromancia? Não conta. Não conta, é só telecinese. Então vamos seguir, hein? Vamos seguir, porque agora nós vamos falar sobre a morte como um recurso, tá? Lembrando sempre que nós estamos falando aqui de RPG, de historinha, tá? De literatura, de jogo. No mundo do faz de conta. E para começar, o primeiro tópico, monstros clássicos e clichês. Belíssima imagem. Sim. Não poderíamos passar sem ela, né? Aliás, vai ter filme, né? Caralho, é verdade. Do Michael Jackson. Já tá pra sair, não sei que não saiu. A gente já falou aqui, tem um papo de mestre das antigas aí, Vermelho quiser lembrar, específico sobre mortos-vivos. Foi, acho, salvo engano, nosso primeiro especial de Halloween. Para criaturas desse tipo. E existe um motivo para a gente ter falado sobre eles logo no começo, é que os mortos-vivos são alguns dos monstros mais clichês de virtualmente qualquer sistema ou cenário de fantasia, especialmente medieval, né? Justamente porque, lembrando desse pacote práticas proibidas e tudo mais, a criação de mortos-vivos é sempre vista como uma prática proibida e nociva. E aí entra naquela lógica da fruta da árvore envenenada, né? Um fruto que vem de uma árvore envenenada só pode ter envenenado. Então, algo que vem de uma origem ruim só pode ser ruim. Então, os mortos-vivos são tratados em cenários como D&D, Pathfinder, etc., como criaturas essencialmente malignas. Então, você até pode fazer ressalvas, como a gente já fez aqui, sobre animais, sobre monstruosidades, como criaturas instintivas que atuam com base na sobrevivência, ou em questões territoriais, ou proteção das crias, etc. Mas isso não se aplica aos mortos-vivos. Um urso não é inerentemente mau. Ele provavelmente vai só te atacar para se defender, para defender os filhotes, para defender o território. Um zumbi, não. O zumbi é imediatamente visto como mal, nocivo, perigoso, precisa ser destruído. E o urso zumbi? Entra na segunda regra. Então, essa característica é uma mão na roda para quando o mestre quer evitar dilemas sobre a forma de lidar com o problema. Eu já defendi várias vezes aqui que eu gosto de criação de dilemas em plots que tem essa coisa de zona cinzenta. Força os jogadores a pensar além da lógica básica de pilhar, matar, destruir. Mas, às vezes, você só precisa de alguma coisa para proteger a fortaleza do vilão, para ocupar uma dungeon, para ocupar um cemitério, que não vai causar gastar recursos, que não vai causar discussões éticas. E nisso os mortos-vivos... O morto-vivo é o Stormtrooper do cenário de fantasia medieval. Ninguém tem dó de matar. Ninguém fica pensando na vida do cara. Por quê? Porque ele é um clone feito para isso. Ele é um construto criado exclusivamente para fazer o mal. É a mesma lógica com os mortos-vivos. Isso não significa que você não possa utilizar mortos-vivos para criar situações moralmente complexas. Já lembro de uma vez que a gente teve uma discussão, não sei se a gente teve uma discussão aqui ou em algum lugar, mas era a discussão sobre seria errado uma vila com acesso à necromancia criar zumbis dos seus mortos para operar os equipamentos como se fossem animais de fazenda. Não foi no canal, não, mas... Não, a gente já tive essa discussão mais de uma vez, em grupos diferentes. Que beleza. E se por acaso os caras não têm animais? Eles podem fazer isso? E se o cavalo deles morre? Tudo bem eles transformarem o cavalo num cavalo zumbi para ele continuar arrastando o arado eternamente sem precisar comer? Isso aí chama capitalismo, cara. Né? Qual que é a diferença?
Então vai do lore do seu cenário e a forma como é visto o processo de criação de mortos-vivos. Ah, beleza, vai ter a galera que vai olhar e falar, isso aqui é uma violação da ordem natural das coisas. Às vezes no seu cenário, o problema de você fazer isso é porque você condena as almas das pessoas a ficarem aprisionadas. E aí alguém vai te falar, então, galera, não é legal você condenar a alma da pessoa a ficar aprisionada num corpo que vai estar eternamente arrastando um arado. Quais são as consequências de longo prazo para isso? Então dá para você ter dilemas relacionados a isso. Pô, os caras precisam disso para sobreviver. Se eles não tiverem, se eles não fizerem uso dessa mão de obra morta-viva, eles vão morrer de fome. E aí, nesse caso, tudo bem? Então, assim, dá para você fazer dilemas éticos usando essas criaturas. Mas 90% das vezes eu diria que os mortos-vivos servem profundamente para te dar bucha de canhão. Criaturas que os personagens não vão pensar duas vezes antes de matar. Na verdade, os mortos-vivos principalmente sistemas fantasiosos medievais, né? Eles são tratados como corpos reanimados devido a alguma situação maligna. Então foi uma magia maligna, um necromante que trouxe, que aprisionou, que escravizou e etc, etc. Então eliminar os mortos-vivos seria até uma espécie de a chance de você libertá-los, né? De você impedir que esse mal ressurja, renasça, que encarne. É clássico, cara. É clichê, e clichê funciona, né? Clichê não é clichê à toa. Só que eu sou daqueles que gosta de ter um porquê. O zumbi não precisa estar aí só porque está aí. Se você coloca um zumbi, coloca um motivo para ele estar ali, cara. Coloca uma coisa mais aplicada, porque é um tipo de criatura que carrega um significado muito grande, tá? Não é à toa que toda vez que aparece zumbi em filme, ele está associado a algum tipo de crítica. O zumbi representa exatamente a antivida, é a anti-humanidade. Ele sempre é o contrário. Ele é a perda de autonomia, ele é a perda de liberdade, ele é a perda de inteligência, ele é a perda da escolha, a perda do livre-arbítrio, a perda da vontade. Então, geralmente, ele é colocado como uma antítese do ser humano. E usa isso, não ignora isso não. Visões diferentes disso. Eu, por mim, passo reto. Não, se você quiser só colocar, coloca, cara. Ele vai servir porque ele vai estar na batalha. Ele é simples, ele é fácil de controlar, né, na história. E todo mundo sempre gosta de passar o facão, né? Eu sou a favor. Seguindo. A morte como símbolo do mal. Cara, primeiro que essa imagem aí é do último filme do Evil Dead. E esse último filme do Evil Dead, ele já não é mais zoado, tá? Ele não é mais galhofa, não. Ele veio com a vontade de ser um filmezinho de terror. E ele conseguiu ser um bom filme de terror. E lá você vê que a morte realmente é o símbolo do mal. A morte, quando ela volta, né? Não morri, não, morreu, acabou, entendeu? Foi para outro mundo. Mas quando a morte ela volta, quando a morte ela é acionada, ela é manipulada, ela se torna esse símbolo. Porque geralmente os mortos-vivos não são provenientes de coisas boas. Você vê que não tem fantasma amiguinho, não tem espectro amiguinho, não tem zumbi amiguinho, esqueleto amiguinho. Essas criaturas que são feitas à base da necromancia, à base de você trazer do outro mundo para cá, eles são criaturas que são revoltosas, que são predadoras, que são incontroláveis para a maioria, né? Só através de magia que você controla. E se você usar isso como o alvo, o inimigo do seu grupo, você tem um grande bloco instintivo que vai ser acionado nos seus jogadores, porque desde que seus jogadores se tornaram uma criatura, todas as criaturas têm aversão à morte. Então, se você coloca a morte como um inimigo, você vai ver que o empenho do seu grupo vai aumentar. Geralmente, os vilões que exploram a morte como a força motriz do poder que ele tem são os vilões mais odiados. Né? Na capa desse item 2, eu coloquei o Necromante, né? O Lich, que é da Hora da Aventura.
E pra mim, cara, é o Lich definitivo é aquele personagem. Eu não vi até hoje Lich melhor do que aquele. Que desde o início ele tá juntando energias para quando ele surgir, ele exterminar a vida. Esse é o objetivo dele. Ele simplesmente quer exterminar a vida. Por quê? Porque ele é a morte. E a morte é o símbolo do mal. Sacou? Então, assim, é um recurso poderoso e que vai mexer muito com a sua trama, vai mexer muito com o seu cenário. Um inimigo que domina a vida e a morte, independente do nível, dos poderes, ele é considerado superior aos outros. Porque ele não quer simplesmente subjugar, ele não quer simplesmente superar. Aquele que domina a morte, ele quer destruir o outro, não só nessa vida, como na outra vida. Normalmente é aquela destruição permanente. Você simplesmente deixa de existir num mundo onde você tem a dimensão dos vivos, a dimensão dos mortos e outras dimensões. É aquele que tem o poder de simplesmente aniquilar você em qualquer uma delas. Fui bem rapidinho porque é para ser incisivo mesmo. Não, achei bastante incisivo, na verdade. Eu acho que tem esse aspecto, uma coisa que ajuda nesse sentido que você está falando, é justamente o fato de que você trata a... Eu acho que a morte tem essa vinculação com o mal nesse cenário em que você tem uma violação do ciclo natural. Então, quando você fala assim, o cara que faz isso é muito poderoso porque ele tem um controle sobre a vida e a morte. Sim. Mas a escolha dele por fazer isso dá a ele esse caráter de malignidade, entendeu? O poder dele deriva da violação da ordem natural das coisas. Então, eu acho que a vinculação, esse aspecto de ser mal nesse momento é derivado disso. A morte em si não precisa ser inerentemente maligna ou negativa. Mas quando você entra nesse cenário da necromancia, da manipulação dessas transições e desses momentos, aí sim, aí a coisa muda de figura. Então, assim, é algo para pensar, porque acho que vocês já perceberam a quantidade de elementos que você pode puxar com o simples fato de, eu coloquei a escola de necromancia aqui para o mago, entendeu? Ver como é que um elemento de texto do livro de regras pode trazer tantos questionamentos e tantas possibilidades para sua história. E é pensando nessas possibilidades que a gente vai para o próximo tema, que é um tema aberto, que é o custo da necromancia. Tá aí, a gente falou, ó, Marcelo, a mão de gesso aí, ó, do Fale Comigo, que é esse filme que o Marcelo adorou, que na verdade ele é tenebroso, só que ele é mais sobre problemas de saúde do que sobre sobrenatural, tá? É como se todo o sobrenatural que tá acontecendo ali fossem os problemas que as pessoas têm no cotidiano, do burnout à esquizofrenia. Ele é meio que uma representação disso daí. Eu acho ele bem legal, inclusive. Só que aí vem a pergunta: Marcelo, necromancia tem que ter custo? Tem. E muito obrigado a todos essa noite. Valeu por Tem ter assistido. isso, valeu, galera, obrigado. Fico feliz em ajudar a esclarecer vocês com essas informações nesse momento delicado. Não, é porque assim, é isso. É isso. É só isso que eu te dizer. É isso. Não, é porque, foi o que eu falei, quando você trabalha com a visão de necromancia histórica, ela sempre teve custo, né? Desde o começo. Então, se você pega todas as vezes que alguém vai se meter com o reino dos mortos na mitologia grega, algum preço é pago. Isso, na verdade, isso é para qualquer deus, não é só o mundo dos mortos, mas no mundo dos mortos, em particular, sempre tem um preço. E isso vai prosseguir, como eu falei, na Odisseia tem sacrifício, tem sangue, tem tudo isso, e esses rituais vão se perpetuando. A ideia de você realizar sacrifícios, você trocar uma vida ou a energia vital de uma criatura para ter acesso a outras, etc., é bem
estabelecido na mitologia sobre necromancia como um todo. Então eu acho que e faz algum sentido, novamente, entrando naquela lógica de subversão de processos naturais, né? A gente teve o Papo de Mestre sobre magia, em que a gente fala sobre isso, sobre como a magia ela precisa ser inerentemente uma capacidade de alteração da realidade que foge do normal. E aí a necromancia faz isso, ela faz isso em um aspecto específico, que é as relações de vida e morte. E sempre tem um preço, né? Qualquer magia tem um preço, não seria diferente para a necromancia. E aí eu sempre acho que é interessante que esses preços estejam vinculados inerentemente a o que o aspecto da realidade com o qual eles convivem. E aí faz sentido. Então eu acho que o custo da necromancia, em geral, vai ser, se você está lidando com energia vital, se você está lidando com questões de vida e morte, vai ser em termos de energia vital. Vai ser sangue, vai ser carne, vai ser... Tanto é que no D&D, como referência, as magias necromânticas, em geral, são nessa linha. Você vai gastar um pedaço de sangue, você vai usar um pedaço de carne do alvo, alguma parte do corpo da pessoa para isso. Eu acho que faz sentido e eu acho que dá uma carga dentro do lore relevante. O que eu vejo é um desequilíbrio muito grande que o D&D sempre teve em relação ao combate físico e o combate mágico. Primeiro que no início o combate físico é superior e o combate mágico é mais complicado porque geralmente o mago ele tem uma baixíssima quantidade de recursos físicos e uma baixa quantidade de recursos mágicos para se virar. Então, em nível baixo é um sofrimento. Quando você chega ali no nível 5, nível 7, você já deixa o mago independente da questão física. Ele começa a ter muitas magias pequenas que ele pode se virar e quando ele precisa causar algum dano, alguma coisa, ele tem esse recurso. E quando você tem níveis altos, o aspecto mágico supera o aspecto físico infinitamente. Infinitamente. Tanto que para um guerreiro topar com um mago, você tem que atochar item mágico nele, senão ele não vai dar conta, ele não tem essa capacidade, ele não consegue se nivelar. Então, a magia em si, eu acredito que ela tem que ter custo, sim. Ela tem que ter custo e um custo alto. A não ser que a magia vire um recurso banal, como os combates físicos, onde o mago consegue, como se ele estivesse dando um tapa, ele consegue soltar magia que faça dano, ou do mesmo jeito que o ladino abre uma porta, ele consegue fazer também, simplesmente faz. Ou assim, ou ela tem que ter realmente um custo. E quando a gente fala da necromancia, a necromancia ela vai um pouco além. Ela não está manipulando fogo, ela não está manipulando o ar, ela não está manipulando uma energia que você transforma o nada em alguma coisa. Você está mexendo com a vida de criaturas. Criaturas que estão vivas ou criaturas que já viveram. Então você não tem só um aspecto do custo operacional da magia, mas você tem um custo moral do processo. Você tem um custo que está envolvido com a intenção que você está usando no ato de você realizar aquela conjuração. Vou falar do Eros mais uma vez. A necromancia ela é proibida nas escolas arcanas, mas em turmas. Você não pode fazer uma classe de necromancia. Mas se um cara sabe e quer te ensinar, você pede, ele concorda em te passar a necromancia, você não tem nenhum tipo de problema com isso. Você não tem problema nenhum, porque a necromancia no Eras, ela é uma arte arcana de manipulação das energias da vida em todos os aspectos, inclusive da falta de vida. Porque existe a energia vital de criaturas que já foram vivas. O que você não tem é enquanto você tem no D&D normal o construto, no Eras você tem construto também, mas você tem uma classificação de criaturas chamadas de criaturas não vivas. As criaturas não vivas podem ser um problema dependendo de quem está tratando com elas. Porque ela tem simplesmente a ausência completa
da centelha de vida. Então ela não é nada que passou pela Terra. Ela simplesmente existe e age. Então ela tem essa classificação. E se você está lá mexendo com a vida e com a morte, você carrega em si uma responsabilidade muito grande. Então a necromancia não é uma coisa maligna. Hora nenhuma ela é tratada como um crime. Mas a intenção do que você faz, sim. Você vai usar a magia de necromancia para desintegrar o cara, que acho que é evaporação, né? É evaporação que é necromântica? Ou é desintegrar? Desintegrar, eu Acho acho. que é desintegrar. Cara, desintegrar é uma magia maligna. Ponto. Porque não há bondade nela. Não há uso considerado benigno nela. Você pode usar uma bola de fogo para afastar um perigo. Você pode usar uma bola de fogo para derrubar alguma coisa. Você pode usar uma bola de fogo para chamuscar folhas, para evitar um incêndio. Você pode usar uma bola de fogo. Porque ela vai queimar a mata que pegaria fogo ali. Ela chamusca tudo. Agora, o desintegrar só atinge criaturas vivas. Ela mata uma criatura instantaneamente, dentro da morte. Ou seja, ela carrega a maldade nela. Ela carrega um poder que está acima da aleatoriedade. Ela simplesmente pegou, matou. E eu acho que quem tem um tipo de poder desse não pode receber o poder desse de graça. Não pode simplesmente, eu tenho, eu sou assim, é o meu jeitinho. Não é assim que funciona. Então, se você vai mestrar, não estou criando caso também não, tá? Você aí que fica fazendo aqueles comentários maldosos para nós lá no YouTube, pode fazer. Mas o que eu estou falando não é que eu estou implicando com quem joga assim. Eu estou falando que você, como mestre, você está perdendo a oportunidade de criar todo um lore em cima disso e explorar esse peso do poder. O poder ele existe e ele tem que ter consequências. O poder ele existe e ele tem que ter um custo. Pelo menos é o que eu acho. Coloca nos comentários se você acha diferente. Só corrigindo rapidamente. Desintegrar não é Enervation. Enervation é de necromancia. Desintegrar é transmutação. O Enervation é qual? Enervation é que você faz um tentáculo de energia que sai de sua mão e vai na criatura. E o Dedo da Morte é, de fato, Dedo da morte é você chega e necromancia. pá! Ele... Exatamente. Ok, então? E Então já estamos indo para a reta final, hein, Marcelo? Você achou que ia ser demorado? eu achei. Né? Mas nós somos dinâmicos, nós somos ligeiros. Vamos falar das magias e de seus efeitos necromânticos. Agora sim, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho de magia, mas vai ser bem um pouquinho mesmo. Hoje nós atrasamos, hoje teve um monte de coisa. O dia não estava para os vivos, é por isso. E para começar, nós vamos falar de qual? De qual? Clone. Clone. Olha aí, cadê a Cadê MH? que a MH, novela? cadê? Clone é uma magia cujo principal uso é criar problema pro mestre. A ideia básica dela é permitir que os jogadores tenham o maior número possível de ideias e dúvidas sobre como subverter a magia para se beneficiar de maneira mais efetiva possível. E eu estou olhando para você, MHG. Pam, pam, pam. Clone não é uma magia banal, é uma magia de 8º nível no D&D, né? Que significa que você precisa ser de no mínimo nível 15 para conjurá-lo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto clone é mais restrita que o normal. É muito comum que as magias estejam acessíveis para várias classes. Clone entra na categoria das magias de níveis muito elevados que começam a ficar bastante restritas. Só existem 2 classes que têm acesso a clone normalmente, que é mago e clérigos especificamente do domínio arcano. Ou seja, são só muito poucas pessoas que têm acesso a isso. Por quê? Porque é uma magia pensada para ser algo como ou o resultado de uma pesquisa mágica intensa e cuidadosa. Você desenvolve essa magia num processo muito delicado e complicado de pesquisa,
né? Ou por meio de uma intervenção divina de elevado patamar de alguém que segue um deus da magia. Então, né, clone é o mais próximo que você vai ter do que o Lich faz sem que o alvo se torne um morto-vivo. Basicamente é isso, porque ela é uma espécie de garantia de que você não vai morrer. Então, o que ela faz na prática é a um custo elevado, são alguns milhares de peças de ouro. O conjurador vai clonar um alvo, esse é um aspecto importante, a magia não é uma magia conjurada só em si mesma, a partir de um naco de carne. A gente falou sobre os custos da necromancia, no caso, clone, você precisa ter uma polegada cúbica, eu acho, que não é muito, na verdade, é até pouco. Mas você tem que arrancar um pedaço de carne de uma pessoa. Assim, ó, cúbicas. A ponta de dedão, exatamente. São 16 ml de carne. Fui olhar e fazer essa tabela de conversão aí. E aí você vai pegar esse pedacinho da pessoa ali, do alvo, vai fazer os rituais, vai colocar num lugar em que o clone vai caber quando tiver amadurecido lá, ou seja, onde vai caber um corpo do tamanho da pessoa que você está clonando. E depois de 4 meses, aquele pedaço de carne amadureceu, cresceu e virou um corpo inerte, semelhante ao alvo, ou até mesmo mais jovem. Qual mais jovem? O D&D não fala. O livro faz essa cortesia de não falar. E ele vai ficar ali naquele receptáculo vegetando indefinidamente. Né? Então, a MH já está fazendo algumas perguntas. O volume de material precisa ser sólido. Ele fala flesh. Ele fala carne. A luz, então, eu diria, né, que não pode ser... exatamente. Eu diria que não pode ser sangue. Né? Tem que ser pedaço de couro. Corpo. Depois que o clone amadurece, nesses 4 meses, caso o alvo morra a qualquer momento, ao invés da alma dele ir embora para onde quer que ela fosse originalmente, ela vai para o clone. E aí o clone vai acordar e ele vai ter a mesma personalidade, as mesmas memórias, as mesmas habilidades que ele tinha quando morreu no corpo original. Então o corpo morto vai ficar lá inerte, onde ele estiver. Não dá para fazer nada com esse corpo no sentido de reviver, porque a alma foi embora, já está em outro lugar. E é aí que o texto original da magia acaba. Por isso, ela gera tanta dúvida. 90% das pessoas que já jogaram D&D, que jogam D&D, nunca vão chegar no nível 15. Nunca vão ter o conhecimento ou os recursos necessários para utilizar essa magia em si mesmos. E mesmo assim, é espantosa a frequência com que surgem dúvidas sobre filigrana de aplicação dessa magia nas redes. Eu sacaneei o MHG lá no começo, mas vocês não têm ideia da quantidade de postagens sobre o funcionamento da magia que existe na internet. É surreal. É surreal. E na prática, eu diria que é uma situação mais parecida com a de criar mortos-vivos, que é uma outra magia bastante relevante, que existe basicamente para você justificar plots ou planos de vilões mais poderosos. Eu mesmo utilizei clone como justificativa para que o grande vilão de O Verde Púrpura, né, que o pessoal enfrentou, participasse depois da Forja da Manhã, que era a campanha seguinte, porque ele tinha sido morto no processo, na batalha final do Verde Púrpura, mas ele já tinha feito existia uma versão inicial e ainda imperfeita da magia de clone, a qual ele havia se submetido. E por isso ele foi transportado para um outro corpo, mas ele chega lá e ele não tem exatamente as mesmas memórias, as mesmas habilidades, a magia ainda estava em desenvolvimento e ele é mais fraco. E aí por isso que a galera da Forja do Amanhã vai encontrar ele numa situação mais enfraquecida. Mas é uma magia que eu acho que é mais para plot. Eu nunca vi na minha vida jogador usar essa magia. Nunca vi. Tô para ver ainda. Já usei como mestre pro vilão, cara. Vilão que Exatamente. volta e nunca morre, desgraçado. O cara sempre volta. Nós matamos ele tantas vezes, ele volta. Por causa disso aí, ó. Clone, ó. Esse é o segredinho. Você ainda comba aí com os outros artifícios, com itens mágicos e tal. Você ainda dá uma turbinada nessas paradas aí. Cara, é um excelente elemento para o mestre.
Concordo com o Marcelo, os jogadores geralmente não chegam a usar. E eu não acho que para o jogador seja legal. Eu acho que tira um pouco da emoção da parada, entendeu? Chega um ponto em que não me importa, eu vou morrer, eu vou voltar e você não tem muito o que fazer. Pelo menos na cabeça do jogador, esse é o pensamento. Eu vou sem medo, porque se eu morrer, eu volto. Mas mesmo assim, você ainda consegue também, do mesmo jeito que tudo que a gente falou aqui, você consegue colocar mais dramaticidade e mais peso, mais dilema, mais situações, com o clone você também coloca, tá? Você pode criar nesse processo descrições exatamente usando a falha na descrição da magia que o Marcelo falou. Você pode colocar, por exemplo, empecilhos ou aleatoriedades ou situações que são imprevisíveis para o jogador na hora dele voltar. Porque quem garante que o plano dele vai ser bem recebido, que vai dar totalmente certo? Eu colocaria aí algumas coisas como mudanças físicas, mudanças de comportamento, sem medo. Eu colocaria sem medo. Porque isso pode sim acontecer, não faz diferença para o personagem, mas faz diferença para a interpretação. E o jogador vai sentir que existe a diferença. Porque o personagem é dele, cara. Ele vai ver que, poxa, agora tá uma situação que não era o que eu tinha falado, né? Que eu era lá o elfo todo bonitão, o cara todo cheio de carisma 18 lá, e eu sambava, dançava, ficava com as meninas. E agora eu sou um cara que tá com a cara meio cagada aqui. Eu tô com as características diferenciadas. Meu rosto não era assim. Ele é semelhante ao seu. Então, tem algumas mudanças. Vai ser notório que não é você. Pelo menos ao meu Você ver. pode. Ou você pode fazer igual a clonagem do mundo real, e aí você vai ser Uma igual a Ovelha ovelha. Dolly, que você vai ser igual a Ovelha Dolly, que você vai descobrir que você tem doenças que normalmente surgiriam mais tarde, surgindo mais cedo. A Ovelha Dolly desenvolveu artrose com 1 ano de idade. Que é uma coisa que normalmente aconteceria depois de uns bons 6 ou 7 anos. Então, pode ser que o corpo vá, o fator de regeneração celular vá sendo prejudicado no processo. Prosseguir? Olha lá! Falar com os mortos. Por que eu coloquei essa magia? Porque ela é a queridinha da galera. A galera nós temos que saber aqui, ó, teve uma briga. Falar com os mortos. Aí traz o cara e faz as perguntinhas. No filme do D&D é fantástico. Porque eu já vi isso acontecer em mesa, não foi uma vez nem duas, cara. Foram várias. A pessoa tá falando assim, mas o que a gente pergunta pra ele? Aí o defunto responde, vocês podem me perguntar meu nome. Aí, valeu, valeu, entendeu? Porque ele responde as perguntas que forem feitas, e isso vai gastando. É legal? É legal. Isso é bom pra história? Cara, pode ser bom pra história. É interessante o mago, o clérigo, ter esse recurso. O problema é que quebra. Você não tem mais mistérios. Você sempre vai ter investigação, pelo menos o que é possível de se ver, você vai ter ali à disposição. No D&D, essa magia, eu até fiz aqui as anotações. Essa magia, ela era terceiro ciclo, eu acho, traz de volta, né, o espírito para o corpo, desde que ele tenha a capacidade de falar, ele ainda tem a boca, ainda tem a cabeça, ainda tem peito, ele consegue falar. Vai depender da inteligência dele, vai depender da língua que ele sabe, existem esses pormenores. Mas ele vai chegar e vai responder uma quantidade de perguntas. O D&D não limita as respostas são respostas verdadeiras. Ou você não mexe nisso. Então você pode fazer as perguntas e ele pode criar a história que ele quiser lá, cara. Ele pode responder do jeito que ele quer. Então existe essa pequena diferença aí na expectativa. Que normalmente a galera acha assim, não, vou trazer o morto de volta, ele vai responder o que eu perguntar, tá massa, vou saber tudo, é tudo verdade, é tudo legal. E não é bem assim, tá? Então aqui, quer ver, ó? O cadáver animado não adquire consciência plena, responde com os conhecimentos que ele possuía,
Faz até a quantidade de perguntas, acho que são 5, né? Respostas curtas, e quanto menor a inteligência dele, mais vaga é a capacidade dele de falar, tá? O espírito não é obrigado a responder. Não existem novas informações, depois não sabe nada que aconteceu depois que ele faleceu. E. Tinha mais uma que eu apaguei. Mas enfim, ele não consegue ganhar mobilidade, ele não vira um morto-vivo, ele não sai dali. A magia foi feita ali e acabou. Acredito, cara, que apesar dela ser legal, o pessoal faz mau uso dela. Eu já vi mesas em que não tinha situação, onde não tinha lá um defunto morto, que o clérigo ou o mago chega lá e puxa de volta para falar. Que vai de novo fazer as perguntas. Eles mataram um inimigo poderoso, o cara é aliado do chefão. Os caras vão lá para trazer de volta, cara. Isso é certeza. Então acho que é uma magia que pode dar um certo trabalho pro mestre e pode dar um certo probleminha se ele gosta de fazer mistérios. No Eras, o que eu fiz? No Eras, todas as respostas dele, elas não são exatas, ele não está falando, ele não fala de acordo com sua capacidade plena de fala. É sempre muito nebuloso, porque ele não sabe que morreu. Se durante as perguntas levam, no caso do Eras, tá? Não é D&D. Se as perguntas são feitas e levam o defunto a ter consciência que ele morreu, ele entra em confusão, ele se desespera e volta a morrer. Ou seja, ele volta para te responder e não sabe que está morto. Então você não pode avisar para ele que ele está morto. Você não pode deixar ele se ver morto. Então, geralmente, o pessoal tem que ter esses cuidados. Outra coisa, ele só vai falar o que ele sabe, ele não mente. Ele não mente no Eras. Só que ele não está em plenas capacidades. Então, ele vai falar como se ele tivesse embriagado ou como se ele tivesse meio sonâmbulo ali, tá? E por último, como eu falei antes, para limitar esse tipo de ação, porque agora a mesa que eu tô presencial tá assim. Agora é toda hora, cara. Eles estão chegando, tá um lugar lá, teve um combate, tem 3, 4 ali. Eles estão fazendo com os 3, 4. Só que eles estão esquecendo que no Eras é um pouco diferente. Do mesmo jeito que um portal, igual eu falei, pode trazer uma coisa do outro lado, você faz um troço desse e criou um zumbi, cara. Você criou um inumano, na verdade. Que é você trazer ele de volta, ele percebe que ele morreu, só que em vez de ir pro mundo dos mortos, ele fica. E aí ele fica louco, loucão na causa lá, porque né, não estava preparado para isso. Foi o limitador que eu coloquei para o meu sistema. Eu acho que é uma magia bacana de você criar um certo limitador também. Não precisa ser ferrado, não precisa ser para prejudicar. Mas se o pessoal começa a abusar, eu acho que cabe aí uma açãozinha mais enérgica. O MH tá falando aí, bom demais pra interrogar, mude minha opinião. Eu sou sempre a favor de deixar os caras fazerem isso. Espírito, a grande questão aí é circunstancial. O cara tem que saber. Eu acho que a galera ficou viciada em usar isso, não foi nem o filme, foi o Baldur's Gate. Porque no Baldur's Gate você, logo no começo do jogo, você pega um amuleto que te permite conjurar essa magia de graça. À vontade. Então a galera fica neurótica e eu acho que o jogo meio que leva isso em conta. De que você vai ficar fazendo isso. Então tem até a hora que, se você não faz, você se enrola, você demora muito mais para conseguir as informações. Eu sou 100% a favor da galera testando. Vai fazendo, cara. Vai perguntando aí. E aí, assim, pô, a gente perguntou pro maluco aqui que a gente matou. Obviamente ele vai mentir, né? Obviamente ele vai tentar ferrar vocês. Obviamente ele vai falar. Ele não tem absolutamente nenhum motivo para ajudar vocês. Vocês acabaram de matar ele. Então eu acho que tem um aspecto de levar em conta a vida pregressa do defunto para saber, para eu decidir como é que ele vai responder isso. Se ele vai responder de maneira a ajudar ou não. 100%. Vai fazendo. Às vezes eu acho que é boa ideia. Às vezes eu já fui pego de surpresa, esquecendo que existe essa birosca dessa magia. E a galera vai e pergunta, eu falo, velho, mérito dos caras. Esse espírito aqui não mentiria pra ele, não. Esse fantasma, esse morto aí, não teria motivo pra mentir pra eles, não. Pelo contrário.
Eles estão tentando ajudar a vingar o cara, ou descobrir quem foi, não sei o que. Ele tem 100% de motivo para ajudar. Mérito deles ter pensado nisso, me fudi. Ganharam o XP barata e facinho porque pensaram fora da caixa. Parabéns para eles. Acontece. O Papo de Mestre hoje, a gente não vai colocar. A gente não vai colocar plot, né? A gente não vai fazer. Mas o plot que eu tinha pensado, Marcelo, era os caras trazem de volta com a magia falar com os mortos. Só que o espírito não queria voltar. Ele é forçado a voltar, né, pra magia. E quando ele volta, na hora que acaba a magia, em vez de ele voltar pro mundo dos mortos, ele ia virar um espectro e ia perseguir o grupo. Hum, Por quê? Porque ele foi trazido de volta agora por algum motivo que chama-se vontade do mestre, né, o criador da história. Ele vai ser o plot da aventura, vai ser a perseguição. Eles estão sendo perseguidos por um espectro. Bom, eu interessante. falei o plot aí, você já pode usar. Podemos seguir? Podemos. Criar mortos-vivos. Criar mortos-vivos. Falei brevemente ali agora há pouco. Criar mortos-vivos é a magia por excelência, né? Existe a magia criar mortos-vivos, mas existem várias magias no D&D que criam mortos-vivos com variados níveis de qualidade, duração e controle, né? A mais básica das magias de criação de mortos-vivos, que é animar mortos, é uma magia de terceiro nível que é muito basiquinha. E provavelmente é justificativa para a existência de 90% dos mortos-vivos do cenário. Por quê? Porque animar mortos-vivos que é de terceiro nível é basicamente. Ela não tem custos adicionais além do slot. Você pega ali um cadáver, uma pilha de ossos e anima ele. Ele vira um zumbi, se for um corpo, ele vira um esqueleto, se for uma pilha de ossos. E aí você tem controle sobre ele durante 24 horas. É isso. Depois dessas 24 horas, se você quiser manter o controle sobre ele, você vai ter que refazer a magia para que ele continue submetido à sua vontade. Se não, ele continua existindo. E esse é o aspecto crítico. Ele continua existindo, mas sem submeter ao seu controle. Então, ele vai ser hostil a você, inclusive, né? Ou seja, com tempo e corpos, e ossos, etc., suficiente, qualquer um pode fazer um exército de mortos-vivos para proteger um lugar, desde que não se queira manter o controle sobre nenhum deles. Bastante que então, assim, eu só quero que esse lugar aqui tenha inimigos que matem em geral, se batem qualquer um que chegar aqui perto, inclusive eu, sei lá. O cara vai lá e sai criando os mortos-vivos e vai largando lá. E aí pronto. Outra alternativa também de terceiro círculo é invocar morto-vivo. Nesse caso é mais restrita. A criatura é um espírito que assume uma forma temporária. Existe por no máximo 1 hora. Mas dependendo da sua concentração para existir. Ou seja, se você para de concentrar, aquele morto-vivo, aquele espírito se desfaz, desaparece. Diferente do animar mortos. Né? Então é uma situação um pouco mais controlável, direcionada, por exemplo, para quando você precisa de um aliado rápido num combate. Então, não cria um morto-vivo, porque ele não segue existindo depois do fim da magia, diferente do animar mortos. É uma situação parecida com a Espírito da Morte, que é uma magia de 4º nível, e com uma magia de 5º nível, que eu acho o nome fantástico, apesar de achar a magia muito fraca para magia de 5º nível, que é a Danse Macabre. Que é, o nome em inglês é a expressão em francês, Danse Macabre. Que é basicamente a ideia de que você reanima os corpos temporariamente, e aí eles batem como zumbizinhos e tudo mais, não sei o que, mas é um efeito só ok. Porque se você também perder a concentração, eles se desanimam. Né? A coisa vai ficar violenta no 6º nível. Aí sim, aí a magia é criar mortos-vivos, que é a versão em esteroide de animar mortos. Então, não só você não está fazendo só para uma pessoa, porque animar mortos você só pega um corpo, né? Ou um corpo de Deus, só faz uma criatura. Criar mortos-vivos já são 3. Tem um custo financeiro que não existe nas anteriores, que são 150 peças de ouro por cabeça. Mas a magia afeta até 3 de uma vez. Então você consegue criar 3 de uma vez. E o mais importante, eles não são zumbis nem esqueletos, eles são ghouls. São carniçais. Que não são extremamente fortes, mas podem dar trabalho em grandes quantidades ou no meio de um combate com mais criaturas. Então, Carniçal geralmente é mais esperto, né, que zumbi. carniçal é mais esperto, eles são mais ágeis e eles têm o fatídico, terrível e homicida toque paralisante.
Então você ter 3 ou 4 ghouls ali, ou 3 ou 6 ghouls no meio de um combate, é caixão, às vezes. É Por igual mais que. Vívido, né? Vívido também é outro bicho nervoso, cara. Porque você tá pensando em personagens de. A magia de sexto nível você já consegue usar no nível 11. Aí você vai falar, pô, um ghoul é de nível 2 de desafio. Foda-se. Não é assim, cara. Você botar 6 ghouls ali pra bater, dependendo de como eles se estruturarem no combate, 2 rodadas de ataque paralisante que a galera cair ali é caixão. É só porrada. Então, a lógica aqui é a mesma, de que você, depois de 24 horas, ou você conjura de novo a magia, e aí, ou seja, você passa a ter de novo um custo financeiro elevado, ou você perde o controle sobre os bichos. Se você tiver um morto-vivo fodão, um Lich, essa talvez seja a melhor forma de povoar a sua dungeon. Né? Um Lich não tem medo de ghoul. Então não tem problema para ele se ele botar uns ghouls e não tiver controle sobre isso. Tá tudo bem. Eu, assim como no caso do clone, eu quase nunca vi. Eu acho que eu talvez nunca tenha visto essa magia sendo usada por personagem jogador de. Não, eu vi uma vez. Uma vez eu vi. Personagem jogando na mesa usar. Não criar mortos-vivos, usar animar mortos. Normalmente é uma magia usada mais por vilões e é usada fora de cena. Ou seja, a existência dela ajuda a justificar a existência de mortos-vivos, servindo aos magos malignos fodões, etc. Porque ela é uma magia que leva 1 minuto. Tanto animar mortos quanto criar mortos-vivos leva 1 minuto para conjurar. Vilão nenhum vai parar no meio da porradaria por 1 minuto para fazer isso. Então, ele vai ter feito isso antes. Eu já vi isso ser usado, não foi nenhuma nem duas vezes, não, cara. Inclusive, uma vez, o Baal tava jogando com o Chico e eles montaram 2 vilões. O Chico era um clérigo necromante e o Baal era uma bruxa. E então, o que eles queriam só espalhar a maldade e o caos. Esse era o intuito deles, era fazer maldade e espalhar essas coisas caóticas. Tirar o jovem do seio da família para botar o jovem na teta da maldade. É isso. Exatamente. Pau, ele fazia assim, ele fazia emplastros e remédios para a população para tratar as doenças e os males, só que na verdade era tudo adulterado. O que ele estava fazendo era espalhar as doenças. Então ele jogava coisa intoxicada dentro dos poços d'água, ele jogava coisa remosa em cima dos grãos lá nas tavernas, ele fazia essas maldadezinhas. E o Chico criava morto-vivo e ia tochando dentro da carroça. Todo dia fazia um tantinho e enfiava a força dentro da carroça. Aí, bom, chegou a hora de ir embora, né? Chegou a hora de ir embora. Aí ele chegava lá no meio da cidade de madrugada, abria a carroça e deixava os mortos-vivos lá e ia embora. Era o que eles faziam. A aventura deles era bem animada, vocês viram, né? Então, assim, cara, prático, não. Divertido bastante. Porque eles meio que estavam sendo os vilões secretos do cenário, saca? Eles que estavam fazendo os heróizinhos locais procurarem os feitos e desfeitos lá para combater. O MH, essas alterações nas magias tem registrado? Tem registrado. Tem. Rapaz, eu nem sei quantas. Nem sei quantas, cara. Mas é muita magia. Muita magia. Então, assim, chegou a usar em combate? Chegou. O Chico já chegou a usar em combate. Só que ele tinha que usar outros subterfúgios de invocação desses mortos-vivos dele. Então não era essa magia temporária, que ele buscava o morto-vivo e ele lutava e depois ia embora. Ele criava alguns mortos-vivos, ele usava outros recursos para deixá-los mais fortes, porque tem magia, tem recurso, tem item que deixa o morto-vivo mais forte. E aí ele fazia deixar ele lá no canto, sempre próximo, que eles sempre tinham, né, uma carroça, alguma coisa assim. E na hora da batalha ele puxava aqueles mortos-vivos dele para a batalha. É o que ele fazia. O Chico tem um negócio de jogar como necromante. Ele jogou muito tempo como um bardo na aventura do sistema Voodoo.
E em algum momento ele botou a mão numa lança que criava morto-vivo. Acho que era um rolê de que as pessoas que ele matava com a lança viravam mortos-vivos. E foi muito engraçado, porque eles eram todos heróis, na verdade. Eles eram para ser heróis, né? Mas eles eram meio anti-heróis. E ele se sentia bastante confortável de criar uns mortos-vivos e usando. Fica meio Não tem caótico. problema nenhum. A pessoa é caótica, né? É, Como exatamente. jogador. Bom, senhoras e senhores, chegamos aqui à parte final, que é a surpresinha. Então, você que está assistindo aí, saiba que agora você está vendo aqui ao vivo. Porque na edição do Papo de Mestre, que vai na terça-feira da semana que vem, tanto a tier list da primeira parte quanto essa daqui não estarão no corte, tá? Elas são para membros. Ah, eu não sou membro. Pois é. Então, tá vendo ao vivo aí que é a cortesia que a gente faz. Mas o corte e o editado, né, o Papo de Mestre editado, não vai ter aqui. Você seja bem-vindo e privilegiado de estar assistindo a gente aí ao vivo. Beleza? Até hoje não consegue. Bom, senhoras e senhores, então é basicamente isso, ó. Você chegou agora ali no final e fala assim, ué, mas eles pularam? Sumiu? Eu estou vendo aqui o corte editado e sumiu. Sim, temos temas que só quem assiste ao vivo e só quem é membro vai assistir. Se você está querendo, vem ver ao vivo ou vira membro para assistir. Falamos sobre necromancia. Não foi tão rápido quanto eu imaginei, mas não foi tão demorado quanto devia ser, né? Porque tinha tanta coisa para falar que a gente achou que ia ser até depois da manhã. Nós cortamos, galera, um monte de coisa aqui, viu? Que ficou de fora, que eu empolguei na hora de fazer a pauta. Aí teve coisa. Vermelho cortou o plot, cara. Agora a galera ficou sem meu plot. Sem ver o plot, hein? Quem sabe, hein? Falou solo leveling. Bom, então é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Pedimos que façam comentários, que dê joinha, que siga. Cara, tenta pensar aí em virar membro, cara. É baratinho, é um lanchinho por mês. Lanchinho nada, cara. Você não compra um salgado com esse valor. Mas vai ajudar a gente, vai ajudar o Marcelo a terminar as regras do como é que chama? Do plot de ouro. Plot de ouro, que é o nosso concurso cultural. Isso aí vai ser revertido em prêmio para você. Segunda-feira que vem a gente vai voltar com outro tema. Então, tô com algumas ideias aqui. Depois eu vou falar com o Marcelo para ver se rola. Eu tenho um material de um outro canal que eu tinha, Marcelo. Eu tava vendo lá na Twitch. Tem umas pistas desse meu canal lá. Que a gente tinha falado lá no início e eu nunca trouxe. Eu vou tentar ver se eu consigo trazer esse material. E ver se a gente amplia algumas coisas aí. Estamos também com... Eu já estou com um rascunho aí do nosso próximo livro, que vai para a Amazon. Que a gente já tem um. Se você já viu aí, tem o Guia do Mestre, né? Tem um Guia do Mestre. Estou tentando fazer um outro aí com o pessoal. Vamos fazer. Vou terminar minha parte, vou passar para os meninos para fazer a parte deles. Quem sabe aí logo sai o segundo livro. Esperamos vocês aí na próxima segunda. Aproveite o canal, vídeos todos os dias. Talvez esse domingo veja a história do Marcelo. Oremos. Se vocês têm fé, essa é a hora de exercer. Essa é a hora de exercer. Olha só, você vê. Até assistir o Papo de Mestre depende da origem divina. Muito obrigado a todo mundo pela presença e pela paciência. Até a próxima e boas noites. Reviveremos na próxima segunda-feira. É nóis. Abraço.